Pois bem, olha, no Brasil, a cada ano, cerca de 250 mil pessoas desaparecem. E destas, 40 mil são menores de 18 anos de idade. Por que isso acontece? O que os pais podem fazer? Esse é o assunto que você confere agora no Claramente com o Dr. César Vasconcelos. Olá, bom estar com você de novo aqui. Você já pensou se você fosse ao quarto do seu filho ou da sua filha adolescente no meio da noite e descobrisse que ele ou ela não está lá? Imagine a cena. Caramba, você poderia entrar em pânico, faria ligações para o amigo do filho, ligaria para a polícia, não é? Você iria a emergência hospitais, seria uma agonia. No Brasil, a cada ano, uma média de 250 mil pessoas desaparecem sem deixar rastro. Destas, cerca de 40 mil têm menos de 18 anos de idade. Ou seja, cerca de 110 jovens abaixo de 18 anos de idade somem de casa no Brasil a cada dia. Mas esse número pode ser subestimado, podendo ser mais do que isso. Só no estado de São Paulo, cerca de 20 mil pessoas desaparecem cada ano, sendo em torno de 9 mil crianças e adolescentes. A maioria é reencontrada, ficando entre 10 a 15% sem serem achados. Os estados com maior número de desaparecidos são São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Brasília, Rondônia, Roraima e Paraná, que eu falei. Nos Estados Unidos, cerca de 4 milhões e 200 mil jovens vivem sem moradia, sem um pai e mãe ou outro guardião. Desses, 700 mil são menores de idade. Cerca de 29% deles relatam ter problemas com drogas, 69% lutam com sofrimentos mentais. Estamos falando de um país de primeiro mundo, né? Muito organizado, mas também com flagelos sociais de difícil solução. Certamente, este não é o mundo ideal. Quais são os motivos que levam os jovens a abandonar sua casa? Existem causas variadas. Entre crianças e adolescentes, é comum a fuga por causa de conflitos familiares devido à existência de violência doméstica e abusos variados, como o abuso físico, o sexual e o emocional. Abuso físico, só para relembrar, se relaciona com espancamento, surras agressivas e outros problemas. Abuso sexual é quando uma criança é molestada em seu corpo, quando ela é tocada em partes de seu corpo por adultos descontrolados ou quando é estuprada. E abuso emocional tem que ver com negligência para com necessidades emocionais válidas dos filhos, rigidez na educação deles, gritar com a criança, depreciar o filho, entre outros problemas. Dentre os motivos que explicam a razão pela qual crianças e jovens saem de casa, estão, além dos que eu já citei, os casos involuntários, em que a vítima é levada por desconhecidos ou até por um dos pais. Outras causas são jovens gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, que não são tolerados em casa e estes então têm 2 vezes mais risco de abandonarem o lar do que seus irmãos heterossexuais. Também contribui para fugir de casa problemas sérios na família, graves dificuldades escolares, gravidez indesejada que não é aceita pelos pais, dependência química, incluindo alcoolismo de um dos pais, do padrasto ou da madrasta. Nos Estados Unidos, entre brancos, negros e hispanos, os jovens negros têm a maior taxa de abandono do lar, atingindo metade de todas as fugas em jovens abaixo dos 14 anos de idade. Ao fugirem de casa, eles sofrem risco de faltar alimento e abrigo, de virem a ter algum risco mental, de distúrbio mental, sem recorrer a tratamento, um risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, um risco também de exploração sexual, prostituição e de suicídio, além da interrupção dos estudos. Outros motivos que parecem levar jovens a fugir de casa incluem os seguintes: violência familiar, pai e mãe ditadores, ou uma outra fonte grave de estresse para o jovem que não suporta mais e decide fugir daquela situação muito ruim.
Muitos jovens não se submetem à disciplina dos pais, que pode não estar sendo feita necessariamente com violência. Então se rebelam, lutam pelo poder, não querem ir à escola. O que passa pela cabeça do jovem é que na rua conseguirá resolver seus sofrimentos de casa. Foge por não saber como resolver seus problemas, e isso é uma atitude de 8 ou 80, bem radical. Esses jovens muitas vezes não querem enfrentar lutas e especialmente não querem lidar com emoções dolorosas. Fogem porque chegaram no máximo de tolerância para com os sofrimentos que experimenta. A ideia deles é que saindo de casa tudo o que os aflige irá desaparecer. É como uma solução imediata para os seus problemas. A família pode não perceber, mas jovens que fogem de casa geralmente dão sinais de que algo não está bem. Ficam ansiosos, aflitos, passam a ter desinteresse pelos estudos, não querem ir mais à escola, se afastam dos amigos, se isolam, podem começar a usar drogas. Esses são sinais de infelicidade e de autodestruição. A fuga de casa é uma mensagem aos pais de que o jovem não mais tolerava os conflitos no lar, não mais suportava a dor de continuar ali. Alguns jovens vão a uma festa, um show, um concerto de rock e passam alguns dias sem voltar para casa. Não tem essa história? Isso é um sinal. Eles podem estar ameaçando os pais como uma tentativa de obter a liberdade que querem, sem se submeter às leis da casa. Fugir de casa é algo sério, porque pode levar o jovem a cair num ambiente de pessoas más que praticam exploração sexual, pedofilia, trabalho escravo. Assim, desde que os filhos são pequenos, é importante ensinar para eles a resolver problemas, aceitar frustrações, aprender a esperar, a se contentarem com o que podem ter naquele momento da vida e ensinar a valorizar os esforços dos pais para educá-los, além de ensiná-los também princípios espirituais baseados na Bíblia. Importante também dar atenção para a criança de forma individual, brincar com ela, ser afetivo com ela e também colocar limites, mas sem agressividade. Ajuda muito para que a criança não crie sentimentos de revolta contra os pais, oferecer a ela elogios sinceros pelos esforços que ela faz para fazer as coisas bem feitas, para estudar, para cooperar com tarefas em casa. Então, crie um vínculo forte com seus filhos desde que eles são pequenos. Se você tem medo de que seu filho ou filha fuja de casa, se você soube de amigos dele ou dela que já fizeram isso, converse com esse filho, com essa filha, tendo cuidado com seu jeito de falar e com as suas palavras. Tenha autocontrole emocional nesse diálogo para não gritar, não xingar, não falar alto, não depreciar o jovem. Evite criticar o amigo do seu filho que fugiu de casa. Talvez você possa dizer alguma coisa assim: puxa, aquele jovem deve ter tido muitos sofrimentos para chegar ao ponto de fugir de casa, não é mesmo? Dessa forma, você transmite para o seu filho uma postura de misericórdia e não de ataque e de depreciação. Muitos jovens fogem de casa por causa de situações familiares nas quais se sentem indesejados e não amados. Cerca de 60% são garotas. Ao invés de fugirem em busca de um estilo de vida mais fascinante, atraente, eles fogem de uma vida familiar complicada e infeliz. Nos Estados Unidos, algumas décadas atrás, os jovens fugiam de casa para buscar uma vida alternativa. Não era tanto um problema de sofrimento abusivo na família, mas hoje é diferente. Hoje os jovens fogem de casa porque não suportam mais viver ali. Se você é jovem, está pensando em fugir de casa, primeiro tente resolver o assunto em casa. Faça todo o esforço possível para conversar com seus pais, mas não tente uma só vez e desista se eles não lhe derem muita atenção logo de cara. Tente de novo, várias vezes. Mostre a eles como você se sente e o que está acontecendo. Se não funcionar, converse com alguém maduro, alguém ético, de boa moral, que possa ajudar você. Pode ser seu professor, alguém do departamento de psicopedagogia da sua escola, um conselheiro espiritual da sua comunidade religiosa, um parente adulto em quem você confia. Mas fale, desabafe, reclame. E isso ajudará não só você, mas seus pais também, para que eles possam abrir os olhos e ver o que precisam mudar para melhorar o relacionamento com você. Por hoje é isso. Até o próximo Claramente. Paz, luz, ajude seus filhos. E para você, jovem, fale com alguém sobre seu sofrimento. Fiquem com Deus.
Excelentes conselhos, obrigada, doutor César. Se você quiser rever claramente, é só acessar a playlist do YouTube, tá certo? Ó, a gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco você aprende a fazer esse docinho de amendoim com cacau e essa paçoquinha cremosa. Vida e Saúde volta já!